Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Muito boa noite, é com muito prazer, com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual. E você sabe que enquanto eu cantava essa música, ela é uma música que realmente me faz rezar, gosto dessa expressão, de lembrar que Deus é o meu cuidador. E achei interessante que, durante esse momento em que eu cantava, uma dimensão dessa música que eu nunca tinha pensado me ocorreu agora. Que conhecer o meu cuidador, mergulhar no mistério dele, é entender o porquê que ele cuida de mim assim. E isso tem repercussões na nossa vida, é interessante isso. Quando a minha mãe me exige, por exemplo, agora não tanto mais, porque eu já sou um homem mais crescido, mas quando eu era criança e eu estava sob o cuidado absoluto da minha mãe, tinha regras, tinha muitas exigências lá dentro de casa que eu não sabia entender. Só depois que o tempo passa, que você também passa a exercer o papel de cuidador de alguém, é que você entende por que aquele cuidado tinha regras. Porque o amor tem regras. E eu ficava aqui pensando, enquanto cantava, que é muito bom eu ter a oportunidade de saber que a minha vida vai ser um constante processo de conhecer a Deus, o meu cuidador. E que quanto mais eu conhecê-lo, maior será a minha capacidade de compreender o porquê que ele cuida de mim e como cuida. É a experiência de você deixar de ver como fardo as exigências. É você olhar o cuidado como um dom. Eu já refleti sobre isso aqui. Que muitas vezes, na tentativa de amar os nossos filhos, nós não colocamos regras para eles. E ao não colocar regras para uma criança que carece de regras, nós estamos desprotegendo. A gente até entende que o limite que o outro coloca para a gente poder obedecer é um direito que a gente tem. No momento em que eu não posso obedecer a mim mesmo, no momento em que eu não tenho ainda consciência iluminada o suficiente para saber o que é certo e o que é errado, é direito da criança que alguém venha orientá-la e mostrar o caminho correto. Minha gente, na vida de fé é a mesma coisa. A gente professar a fé em um Deus cuidador, em um Deus que nos observa porque nos ama, é a gente descobrir o momento em que estaremos limitados por causa do amor. Mas você poderia dizer, mas o amor não limita. Não, não é bem assim. O amor abre horizontes, mas esses horizontes que o amor abre contêm limites. Porque nenhum ser humano pode ser feliz, pode dar conta da existência, se não estiver bem situado nos limites que tem. Eu sei que se eu colocar a minha mão no fogo, eu vou queimá-la, porque a minha pele tem um limite. Mas eu posso apreciar o fogo. Eu não preciso tocá-lo. Eu tenho o dom de apreciá-lo, de saber que ele é perigoso para mim, e ao mesmo tempo estabelecer entre a minha pessoa e o fogo o limite necessário da segurança. Na vida é a mesma coisa. Com outros fatos, com outros acontecimentos, quando eu também preciso estabelecer os meus limites, porque me amo. Porque tenho uma experiência de cuidado comigo. Todo mundo que se ama, se estabelece limites. Não é só o outro que me coloca limites. Eu também coloco limites para mim. É a mesma coisa da regra da convivência saudável, Se eu digo que amo, mas não respeito o limite do outro, eu estou contradizendo com a minha atitude aquilo que eu digo na palavra. Eu não fico prestando muita atenção em quem diz que me ama, ou que me admira, que isso e aquilo. Porque, na verdade, a admiração, o amor e o respeito, você identifica na atitude concreta, é na prática. A palavra pode ser vazia,
Eu acredito no amor da minha mãe porque eu nunca tive uma experiência com ela, é engraçado isso, né? Que foi de desrespeito comigo. Não, minha mãe me ama de verdade. Eu sei o que é o amor, porque minha mãe me amou um dia e me ama ainda hoje. A experiência humana nos ajuda a compreender o verdadeiro significado do amor. Mas que tem limites. Eu estabeleço limites e eu respeito o limite. Eu não ultrapasso aquele território que eu sei que é do outro. Na vida, minha gente, na nossa experiência de fé, fazer a experiência de Deus cuidador é você identificar que Deus te ajuda o tempo todo a lidar com os seus limites e com os limites dos outros. Acreditar que Deus nos ama, que Deus cuida de nós. Faz com que o nosso coração esteja interessado, então, em mergulhar no mistério e no conhecimento deste Deus a quem me ama, que me ama, e este Deus a quem quero amar também. E é por isso que a experiência humana é sempre uma experiência divina também. E nós não conseguimos nem diferenciar muito o que é santidade e o que é humanidade, porque é tudo entrelaçado. Quando olho para Deus, quando mergulho no mistério do seu amor por mim, eu estou mergulhando também no mistério do amor que eu preciso ter por mim, no mistério do amor das pessoas por mim, porque esta santidade, ela acontece mergulhada na humanidade. E aí a gente descobre que não há oposição, que uma humanidade bem vivida já é o preparo de uma santidade, que já é uma experiência de santidade. Porque no momento em que eu trabalho a minha humanidade com responsabilidade, eu estou me aproximando do sagrado. Eu estou permitindo que Deus cuide de mim. Você sabe que muitas vezes a gente encontra pessoas que estão com muita dificuldade de serem cuidadas por Deus. Você já deve ter se sentido assim. Você conhece alguém que se sente assim? Com certeza. Hoje, é possível que você tenha encontrado uma pessoa assim. Que já não sabe mais sentir-se amada por Deus. Que já tem dificuldade de sentir-se protegida por Deus. Por quê? Porque já perdeu o amor próprio. Porque já se desprotegeu. Já deixou de se cuidar. Já se expôs como uma praça pública, como um território baldio, sem muito respeito, sem muitos limites. Cercas foram quebradas, foi profanado aquele ambiente que antes era sagrado. E por que está assim? São muitas as situações humanas. A droga faz isso com a gente, a sexualidade mal vivida, mal experimentada faz isso com a gente, a traição, a falta de amor, o ódio, o rancor, a infidelidade. São tantas as atitudes humanas que quebram as cercas do nosso território santo. E aí, quando estamos assim, temos muita dificuldade de acreditar no cuidado de Deus. Temos muita dificuldade de experimentar o cuidado de Deus. Por quê? Porque há alguma coisa quebrada nesse processo humano que dificulta a compreensão da realidade espiritual. É por isso que eu sempre gosto de dizer, psicologia e espiritualidade andam juntas. Uma boa psicologia aplicada faz com que a gente se aproxime de Deus, do mistério. Faz com que a gente reconheça na nossa alma as desarmonias, aquilo que está quebrado, aquilo que está profanado. Por algum motivo permitimos, ou porque fizemos, ou porque permitimos que o outro fizesse com a gente. E aí a conversão passa pela reestruturação dessas cercas. Olho para o território que sou e descubro onde é que fui profanado pelo pecado, pela experiência mal vivida, pela infidelidade, pela traição, pela droga.
Olho para tudo aquilo que foi profanado no meu coração, na minha vida, e começo em Deus a reestruturar todas essas cercas. Porque um território precioso precisa ter a experiência do limite. Precisa estar delimitado, para que o outro saiba que naquele terreno ele não tem o direito de fazer como se fosse um terreno baldio. Não somos um terreno baldio. Somos território santo. Cuidado por Deus. Assim como os muros podem proteger uma propriedade, Deus nos protege com seu amor, com sua misericórdia, e somos todos merecedores dele. Você pode dizer, padre, tem algum pecado que possa retirar isso de nós? Não. Absolutamente. Deus nos ama mesmo quando nós estamos na miséria. É a teologia que nos ensina isso. Mesmo quando não merecemos, Deus nos ama. Sabe por quê? Porque Jesus nos ensinou que o seu Pai, esse Deus que Ele nos revela, Ele é capaz de deixar as 99 ovelhas e ir em busca daquela que está doente. Mas isso também parece ser injusto. Largar as 99 ovelhas, expô-las ao risco para ir buscar uma única. É só uma metáfora para nos ensinar. Não é lógico isso não. Não é lógico mesmo. Deixar as 99 ovelhas e ir buscar uma que está perdida e expor aquelas ao risco é realmente ilógico. Mas a história não é para ser pensada com lógica. O sentido dessa história é mostrar que a ovelha que está perdida tem tanto valor quanto as 99 que estão bem guardadas. É para a gente ter facilidade de entender que mesmo quando estamos desgarrados, julgados à margem, quando mesmo nós nos desprezamos, Deus continua nos amando. Deus não desiste de nós. E esse é um fator para a gente se reerguer, minha gente. É um fator que deverá ser decisivo para os nossos recomeços. Nossos recomeços devem nascer desta convicção. Deus me ama. Eu não perco isso de vista. E não quero perder. Você sabe por quê? Porque eu sou muito miserável. E para eu saber lidar com as minhas misérias, eu tenho que ter diante dos meus olhos, dos meus ouvidos, essa certeza. Padre Fábio, Deus ama você. Com todas as suas misérias, com todos os seus limites, Ele não desiste de você. Aí eu começo a viver um processo natural de me querer, de me desejar, porque isso é tão difícil na vida, né? Nem sempre a gente sabe se querer, nem sempre a gente sabe se desejar. É mais fácil a gente se jogar fora e viver um processo autodestrutivo, inconsciente muitas vezes, que nos leva para o fundo do poço, que nos faz viver a pior de todas as misérias, que é aquela que nós nos impomos. Porque nada pode ser mais destruidor à vida humana do que a sua incapacidade de acreditar-se, de olhar-se com otimismo, de olhar-se com desejo. A gente deseja muita coisa, né? Mas antes de desejar muitas coisas, deseje você mesmo. Ame-se. Viva essa experiência de reconciliação todos os dias, agora, nesse momento, antes de dormir. Faça as pazes com você. Porque fazer as pazes com você é, sem dúvida, dar a Deus a oportunidade de continuar cuidando de você. Fazer as pazes com você é você estar em paz com os seus limites, com as suas misérias, com as suas inadequações e acreditar que Deus continua de olho em você. Mas um olhar amoroso, um olhar terno, um olhar cheio de futuro. Porque é assim que Deus nos olha, com um olhar cheio de futuro. Padre Fábio, por que ocorre hoje tanta destruição familiar? Porque hoje as famílias não têm prevalecido, padre. E o que devemos fazer para evitar isso? Hoje, a família ela sofre o tempo todo ataques muito violentos da sociedade.
esse jeito contemporâneo de viver, né? Esse jeito moderno que não favorece o vínculo. E aí, Natália, a gente precisa pensar que quando a gente analisa a questão da família, é o lugar onde isso explode. Mas a fragilidade dos vínculos afetivos humanos, ela está cada vez mais evidente em tudo, não é? As pessoas não estão muito dispostas a se doarem umas às outras. O mundo contemporâneo, com tudo aquilo que é próprio dos nossos dias, né? É aquilo que são as características do nosso mundo. Tudo muito transitório, tudo muito rápido, tudo muito fugaz. É muito difícil, o amor não sobrevive dessas pressas. O amor, ele precisa de calma para acontecer, não é? Pode até se apaixonar rapidamente, mas a paixão dura um tempo e depois da paixão, a paixão é apenas a antessala do amor. O amor é aquele sentimento que a gente nutre uns pelos outros, que nos dá estabilidade mesmo. Ele exige tempo, ele exige fidelidade. E hoje, nesse mundo de tantas possibilidades, essa fidelidade tem sido muito ameaçada, tem sido muito difícil ser fiel nos dias de hoje. Por quê? Porque nós somos estimulados o tempo todo para novidades. Isso é característica dos dias de hoje. Há uma frase de Karl Marx, né, o marxista, que nós não comungamos das mesmas ideias, mas ele tem uma frase muito interessante quando ele fez a análise da sociedade moderna, né, no tempo dele. Hoje nós já estamos numa sociedade pós-moderna, digamos assim. Qual que é a diferença do moderno para o pós-moderno? No moderno, nós achávamos que a razão já tinha solucionado todos os problemas da humanidade. E hoje, na pós-modernidade, não. Nós já assumimos que a razão não resolveu tudo. Essa é a grande diferença da modernidade para a pós-modernidade. Karl Marx dizia uma frase interessantíssima. Ele dizia assim: tudo o que é sólido desmancha no ar. Isto é, todas as estruturas que até então eram sólidas, fixas, né, que davam segurança à sociedade, se desmancharam. Os poderes foram destituídos, né? Perderam as autoridades, digamos assim. Isso acaba tendo uma consequência muito séria na nossa humanidade. A antropologia muda, né? O ser humano fica outro com este tempo em que tudo se desmancha no ar. Nós vivemos inseguranças muito profundas nos dias de hoje. E engraçado, minha gente, que a gente avança, a gente evolui, a sociedade fica cada vez mais avançada, tecnologicamente falando, mas as necessidades humanas ainda são como no tempo da pedra, né? Nós ainda necessitamos as mesmas coisas. Eu ainda, por mais moderno que eu seja, por mais que eu seja evoluído, eu ainda continuo necessitado de sentimentos e cuidados afetivos rudimentares. Aí como é que a gente concilia dentro de nós essa postura moderna que nós precisamos ter? Avançado, né? De estar no mundo de hoje e dar conta de lidar com tantas possibilidades e ao mesmo tempo cuidar desse coração tão rudimentar, tão cheio de necessidades básicas, né? É o grande conflito hoje. Nós vivemos numa época em que essas necessidades rudimentares e básicas humanas estão sendo cada vez mais negligenciadas. Por quê? Por causa da fragilidade dos laços humanos. Em outros tempos, as pessoas pensavam 2, 3 vezes antes de se separarem, antes de darem fim ao casamento. Hoje não. Porque o nosso discurso, a nossa mentalidade, nos diz que nós precisamos ter pressa para resolver as coisas e que a nossa felicidade é urgente. Eu acredito mesmo que a felicidade é urgente. Mas essa urgência de ser feliz não pode nos retirar o bom senso de analisar as nossas escolhas. Então, tudo aquilo que hoje pode ser uma facilidade, pode se voltar terrivelmente contra nós. Então hoje a família sofre demais por causa disso, porque os seres humanos que constituem este núcleo familiar estão cada vez mais
impossibilitados de viverem os laços definitivos. Porque para viver um laço definitivo precisa ter muita maturidade. E maturidade significa saber sofrer do jeito certo para que a gente possa fazer prevalecer o valor. Então, se eu sou imaturo do ponto de vista afetivo, eu jamais vou ser capaz de me renunciar ou de fazer algum sacrifício pela pessoa que está do meu lado. Eu vou querer sempre a satisfação das minhas necessidades, eu vou querer sempre a satisfação dos meus desejos e não quero me preocupar muito com quem está do meu lado. É engraçado, né? Se a gente for analisar, onde é que a gente começou a viver esse processo de mudança? Aí a gente vai descobrir que na escola, um lugar onde a gente aprende a ser a gente também, porque não é só dentro de casa, muita pedagogia que foi aplicada nos nossos pais, um pouco em nós que estamos aí com 30 e poucos, 40 anos, nós somos educados muitas vezes para estarmos preparados para este mundo moderno. A competitividade, perpassando as pedagogias, mas muitas vezes a solidariedade deixou de ser ensinada. O valor do vínculo, da colaboração. Como é importante, minha gente, nos dias de hoje, a gente retomar isso. Nós precisamos voltar a ensinar a solidariedade aos nossos filhos, a cooperação, a tolerância. Veja bem o que aconteceu e que está repercutindo demais na mídia, né? Aquele ataque, aquele homossexual em São Paulo, um rapaz que foi cruelmente agredido porque é homossexual. Agora você já imaginou, se o mundo continuar nesse ritmo, se nós não formos capazes de respeitar o outro, eu posso, minha gente, não concordar em absolutamente nada da maneira como o outro vive, como o outro pensa, mas eu preciso respeitá-lo. O que Jesus nos ensina antes de qualquer coisa é isso. A diferença existe no mundo e sempre existiu, vai existir, e cada vez mais essas diferenças vão ter coragem de se colocarem no mundo. Então a gente precisa ter muito cuidado para que a gente não se transforme num instrumento de ódio no mundo de hoje, justamente por causa do despreparo afetivo que nós temos. Você já imaginou agora uma pessoa ser agredida na rua por causa da opção sexual que tem? Se o mundo ficar assim? Onde é que está o nosso amor? Onde é que está o nosso respeito? E aí, minha filha, a família sofre também por causa das constantes invasões dentro da nossa casa, dos contravalores que entram dentro da nossa casa e começam a fomentar a cabeça dos nossos filhos, começa a gerar personalidade, começa a gerar jeito de ser. Quando é o início do programa, né? Quando a gente aprende que trabalhar não vale a pena, que é melhor roubar, que é melhor enganar. Gente, o que norteia uma pessoa, o que faz um ser humano ser quem é o caráter. E o caráter, ele é moldado desde o início da vida, desde quando nós começamos a perceber que a criança precisa aprender valores. Agora veja bem, se o contexto da pós-modernidade nos modificou demais, se nós estamos o tempo todo ávidos pelas possibilidades, mas incapazes de lidar com esses valores, de trabalhar esses valores dentro da nossa casa, a gente corre o risco de criar uma geração, uma sociedade cada vez mais precária, que não sabe amar, que não sabe colaborar, que não sabe respeitar, que não sabe conviver com as diferenças. Eu não estou aqui motivando absolutamente nada. Eu não estou fazendo outra coisa senão dizendo que nós precisamos voltar a cultivar os valores dentro da nossa casa. Ensinar para os nossos filhos o amor ao outro, o respeito mesmo que ele seja diferente de nós. A instabilidade dos laços afetivos hoje, ela tem sido causa de muitas violências, porque o filho que cresce sem pai, que cresce sem mãe, que cresce sem referência de autoridade, ele vai sair pela rua assim, achando que ele pode espancar todo mundo, que ele pode bater em todo mundo, que ele pode pegar o carro dele, que ele pode avançar o sinal. Por quê?
Ele não aprendeu os limites. Está vendo que a estrutura familiar, ela é minada nessas coisas? É na ausência de formação das nossas crianças. Gente, ninguém quer ser marginal. Mas se nós não damos a oportunidade, as pessoas não vão vencer na vida. Marginalidade, o que é? É ficar à margem. É não entrar no pacote principal. Aliás, cada vez mais eu estou convicto de que todas as obras assistenciais, sociais que nós temos dentro da sociedade, tem que ser para gestar um novo jeito de ser gente. A minha atitude solidária, ela tem que estar diretamente ligada às instituições que trabalham na recuperação de pessoas. Na oportunidade de que as pessoas saiam da marginalidade, de que elas reencontrem o caminho da vida, de que elas comecem a trabalhar, que elas reencontrem a sua dignidade e voltem a dar conta da vida. Saiam da margem. A ação de Jesus sempre foi essa. Jesus encontrava as pessoas marginalizadas, isso é, fora, elas estavam jogadas fora. Ele trazia de volta todas as marginalizações possíveis, minha gente. Jesus trabalhou com a marginalidade social, com a marginalidade psíquica, com a marginalidade religiosa, emocional, física. Jesus olhava para aquele que estava de fora e convidava a vir para dentro. Era a grande mudança que ele realizava na vida das pessoas. Fazia uma faxina no coração. Eu me recordo que a minha mãe, de vez em quando a gente contava uma mentira, ela falava assim: ah, menino, vou te passar um sabão. O que era na expressão da dona Ana e de tantas outras mães que diziam a mesma coisa? Passar um sabão, o que é? Vou dar uma lixada na sua personalidade, né? Vou dar uma limpada nessa personalidade. Não precisa esperar o sabão vir do outro. Tenha coragem de você mesmo reconhecer nas suas indigências o que precisa ser lavado com sabão. A alma precisa dessa lavada de vez em quando. Para que quando a gente assistir a esses noticiários em que essas atrocidades acontecem, você ter a coragem de reconhecer: se eu não cuidar um pouco mais de mim, eu faço a mesma coisa. Reconhecer isso já é um grande passo. Passa um sabão na sua cara hoje também, eu vou passar na minha. E aí a gente melhora o mundo, sabe por quê? A gente começa a fazer a limpeza dele a partir de nós. Da mesma maneira como os morros do Rio de Janeiro podem ser limpos de tanto crime, para que as pessoas voltem a andar com serenidade, com tranquilidade, a gente pode fazer também com os nossos corações. Limpe seu coração. Retire dele todo e qualquer resquício de ódio, de maldade, de intolerância. Permita que Jesus fique nele. E se você tiver Jesus no coração, fique tranquilo. Tudo mais você vai aprender com o tempo, porque Jesus nos amadurece. Jesus nos faz caminhar. Ter Jesus dentro do nosso coração como meta, como base do nosso caráter, é garantia de que a gente vai agir do jeito certo. Nós seremos o ser humano que o mundo precisa. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ao partilharmos destas reflexões, buscamos fortalecer nossa fé e conexão com Deus. Inscreva-se no canal e compartilhe como essas mensagens reverberam em sua jornada espiritual nos comentários. Juntos, construímos uma comunidade guiada pela luz da fé.